Fala, meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra. Vamos às notícias do Flamengo. Vamos estar comentando aí sobre essa doideira, essa loucura, né, meus amigos, que está sendo aí os últimos dias do Flamengo depois dessa entrevista, esse bate-papo que teve o Jorge Jesus com o Renato Maurício Prata. Tem novas informações nesse sentido. Vamos estar conversando também aí sobre a questão do Paulo Souza, como é que fica ele no cargo no Flamengo. Até José Mourinho, rapaz, vai ter aqui no vídeo pra gente estar assistindo. Então assiste o vídeo completo, você ficar por aí de tudo. Se inscreve no canal, meu parceiro. Tem um botão vermelho aqui embaixo, enorme, gigante, estratosférico. Aperta o nome, aperta ele aí, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e amassa o like. Se inscreveu? É muito importante a sua inscrição, meu companheiro. Se inscreveu? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. É o seguinte, antes da gente entrar na pauta aí de técnico, do Jorge Jesus, vem, não vem, vamos estar falando sobre transmissão, que é importante também. O negócio é o seguinte, Conmebol comunicou para a Globo, SBT, Disney, Amazon e Paramount que adiou para a próxima semana, após a reunião do seu conselho, o resultado da concorrência pelos direitos de transmissão da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Informação do portal do Notícias da TV, Biel Wacker. Então, gente, na próxima semana a gente já deve saber o que ficou definido aí, né, em relação à transmissão da Copa Libertadores da América. Se a gente vai ver no SBT, se vai ver na ESPN, se vai ver na Globo, se vai ser híbrido, vai ser dividido, vai para a Globo, vai para todo mundo. Vamos ver como vai se definir essa situação. Beleza, meus amigos? Agora já vamos entrar na situação do técnico Paulo Souza / Jorge Jesus. O GE. Globo, aí por volta das 4 horas da manhã, ele geralmente sempre às 4 horas da manhã, o GE. Globo, GE. Flamengo, né, portal de notícias lá, a parte que cobre o Flamengo, todo dia, 4 horas da manhã, eles soltam a matéria ali sobre o Flamengo. E o Fred Gomes, que cobre o Flamengo, postou a seguinte matéria: Mourinho e mais 30. Paulo Souza recebe apoio após Jorge Jesus se oferecer ao Flamengo. Treinador recebe inúmeras manifestações de profissionais de diferentes nacionalidades, meus amigos. Aí tá aqui, ó. O flerte unilateral de Jorge Jesus com o comprometido do Flamengo na quinta-feira trouxe grandes impactos. E o maior atingido foi Paulo Souza. O atual comandante rubro-negro ficou negativamente surpreendido com a investida do compatriota em situação que nunca vivera na carreira. Pessoas de dentro do Flamengo não gostaram, né? Ficaram chocados ou estupefatos. As pessoas de dentro do Flamengo ficaram chocados com as declarações do Jorge Jesus, com as críticas do Jorge Jesus aos métodos adotados pelo Paulo Souza. Mas tem que criticar mesmo, porque o Flamengo hoje é um time que não bota medo em ninguém, um time que recua contra o Lanterna do Campeonato Argentino, né? E a gente vem batendo nesse atleta. E tem mais aqui, ó. O jornalista Renato Maurício Prata, colunista do UOL, publicou declarações dadas pelo Jorge Jesus enquanto assistiam juntos o empate por 2-2 entre a Tajeres e o Flamengo na quarta-feira. A atitude de Jesus, porém, trouxe em contrapartida um movimento de solidariedade em relação ao Paulo Souza, incluindo o mais importante dos treinadores portugueses. O Mourinho lá se classificou para a final da Conferência League com a Roma e enviou uma mensagem de apoio ao atual técnico rubro-negro, o Paulo Souza. Não só o Mourinho em contato no mundo do futebol, mais de 30 pessoas, entre treinadores, jogadores, dirigentes de clubes, escreveram para Paulo Souza. Portugueses, brasileiros, argentinos, eram algumas nacionalidades dos remetentes das mensagens, meus amigos. O próprio, estava dizendo aqui que o próprio Vitor Pereira, que foi citado pelo Jorge Jesus como o melhor técnico português aqui no Brasil atualmente, estão dizendo aqui também que o Abel Ferreira, né, escreveu aí pro Paulo Souza, dando apoio pro Paulo Souza, né? Cara, tá, só deixa eu completar a informação aqui. O Flamengo treina nesta sexta-feira, de olho nos clássicos de domingo, contra o Botafogo, às 11 da manhã, em Brasília, pela quinta rodada do Brasileiro, meus amigos. E aqui no último, no rodapé da matéria, tá aqui, ó. Está respaldado pela diretoria, que nem cogita uma troca do comando por hora. Isso aqui, gente,
garantiu o treinador no cargo. Vocês já estão cansados de saber isso. Gente, respeito a opinião de todo mundo. Aqui no canal tem pessoas contrárias à minha opinião em relação a isso. Podem comentar à vontade. Aqui existe liberdade de expressão, existe democracia. Se você é contra a minha opinião, não tem nenhum tipo de problema, demonstre a sua insatisfação comigo. É a favor, demonstre também. Eu não vou cercear ninguém do direito à liberdade de expressão. Que para mim, quem escreve e priva os comentários, e não deixa o pessoal comentar, isso aí é você privar a pessoa da sua liberdade de expressão. Só que eu acho o seguinte, cara, tudo bem, demonstrou apoio, coisa e tal, mas alguns jornalistas, né, tá claro e evidente que demonstram apoio, né, demonstram repulsa ao Paulo Souza por medo do Jorge Jesus assumir o Flamengo. Não tô falando dos técnicos, não. Pode ter um sentimento verdadeiro desses técnicos com o Paulo Souza. Mas, por exemplo, olha aqui, ó. Jean Oddi no linha de passe da ESPN. Que bom que o Jorge Jesus não é uma unanimidade na torcida do Flamengo. Tudo o que o empresário do Paulo Souza disse sobre o JJ na nota oficial, eu assino embaixo. Cara, o empresário do Paulo Souza detonou o JJ. Detonou completamente e o cara tá dizendo que assina embaixo. Por quê? Por raiva ao Jorge Jesus. Porque quando o Jorge Jesus estava aqui, o time dele, o Palmeiras, meus amigos, simplesmente tomou uma porrada no primeiro turno de 3-0 e tomou uma segunda porrada de 3-1. E aí o cara que já tinha uma raiva dele começa a exalar esse tipo de raiva. Não só ele, como outros jornalistas, o Neto, por exemplo, vários outros jornalistas, principalmente os paulistas, demonstrando, parece que ficaram segurando aquele ódio ali, fomentando aquele ódio. Aí surgiu a oportunidade e eles estão largando o aço no Jorge Jesus. Mas por quê? Porque estão com medo. Estão com medo do Jorge Jesus voltar para o Flamengo e causar pesadelos quando enfrentar os adversários que são, claro, clubes desses jornalistas. Alguns não, mas nem todos, né? Mas alguns parece claro e evidente essa situação. E só não percebe que é bobo. E a Rua Esportes. Marcos Braz, em um jantar na Barra da Tijuca, se irritou com as declarações do Jorge Jesus e disse que se o Paulo Souza cair, ele sai junto com o técnico. Bruno Espíndola e Marcos Braz vão segurar Paulo Souza no cargo com o aval de Rodolfo Landim. Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Vocês lembram que disse lá o Marcos Braz que se o Ceni pular do avião sem paraquedas, alguma coisa desse sentido, ele pularia junto, abraçado com o Ceni? Aí passou 2, 3 semanas, de madrugada, Rogério Ceni demitido do cargo do Flamengo. Então, assim, isso é cultural no futebol. Quando um técnico está prestes a cair, começa a surgir esse tipo de notícia, esse tipo de declaração. E tá aqui, ó, Jornal Globo. Rodolfo Landim ignora supostas crises, sobretudo envolvendo o nome do Paulo Souza. A seus pares, o presidente demonstra suas convicções, faz o que acha certo para o clube e liga pouco para o que se fala fora do ambiente do Ninho do Urubu, até a página 2. Até a página 2. Vamos lá. Nesse momento, a diretoria do Flamengo... Olha a quantidade de notícias que surge. Isso aqui é do Vene Casagrande. Nesse momento, a diretoria do Flamengo não pensa em demitir o Paulo Souza e contratar Jorge Jesus. Não existe essa possibilidade. As declarações de Jorge Jesus pegaram muito mal no Flamengo. Muitos dirigentes não gostaram e Paulo Souza também não gostou. Mas aí o próprio Vene Casagrande, no seu vídeo que eu assisti, ele fala assim, o Landim tá quieto. Surge esse monte de notícia, mas o Flamengo não solta uma nota para falar sobre isso aqui. O presidente do Flamengo não fala nada, some. Falar que nem o Renato Maurício Prado falou lá, que nem avestruz, se esconde ali, bota a cabeça no buraco, se esconde, e ninguém fala nada. Ninguém fala absolutamente nada, meus amigos. Sumiram todo mundo. Cadê o Braz no Twitter? O Braz adora lá mexer no Twitter? Não aparece. No momento de crise, não aparece.
Aí vai ter o jogo contra o Botafogo. Aí se o Paulo Souza vence o Botafogo, que tem que vencer o Botafogo, é obrigação do Flamengo vencer o Botafogo, porque o time do Flamengo é muito, tem que vencer o Botafogo. Porque se não vence o Botafogo já vai ficar ruim para buscar título, porque aí de 5, se o líder vencer, vai para 8 pontos. Ah, mas tá no início. Tá no início? É no início que se decide o campeonato. O próprio Guardiola fala isso. Você vence o campeonato nas 8 últimas rodadas, mas perde nas 8 primeiras. Aí depois, aquele jogo lá contra o Botafogo, a gente ficou perdendo tempo com o Paulo Souza, aí vai ficar lembrando. Bom, vamos lá. Vamos entrar agora nas informações do Renato Maurício Prado. Eu sei que eu já trouxe aqui notícias do blog dele no UOL, mas ele, em live, né, no seu canal no YouTube, que é Ilan e Renato, comentou outras situações. Tá aqui, ó. Em conversa com Jorge Jesus, o técnico português deu a entender que os jogadores do Flamengo estavam sendo aconselhados a não procurarem contato com o mister. Olha que absurdo. Olha que absurdo a diretoria do Flamengo querer privar a liberdade do jogador de se encontrar com um dos maiores técnicos da história do Flamengo. Com o maior técnico que aqueles jogadores, que alguns jogadores talvez já tiveram. O Gabigol não queria nem saber. Não, vou lá me encontrar com o misto. Vou lá me encontrar com o misto, vou lá jantar com o misto. E foi lá jantar e tá certo, Gabriel. Aprendeu muita coisa com o Jorge Jesus. Venceu campeonatos com o Jorge Jesus. Tem que ser grato ao cara. Não vai se encontrar com o cara por quê? Tá aqui, ó. Vamos lá, deixa eu passar aqui para o próximo assunto. E a torcida do Flamengo, rapaz, tá aqui, ó. Faz uma campanha, não toda a torcida do Flamengo tem 45 milhões de torcedores, não vou ficar falando por 45 milhões de pessoas, mas parte da torcida do Flamengo faz uma campanha nas redes sociais para pagar a multa do Paulo Souza. Além disso, subiram a hashtag Fora Paulo Souza no Twitter. Tá aqui até um print de um Pix, não vou mostrar porque tem informações pessoais aqui, né? Todo mundo tá mandando R$10 pro CNPJ do Flamengo, dizendo que é para ajudar na multa do Paulo Souza, né? Que já pesquisaram aí, estão dizendo que não é os tais 20 milhões, né? O Globo, por exemplo, falou aqui, ó. Multa rescisória de Paulo Souza no Flamengo gira em torno de 60 milhões, aí foi de 6 milhões atualmente. Técnico tem contrato até o fim de 2023. Além disso, a diretoria do Flamengo é tão amadora que faz um contrato com o técnico até o final de 2023. Em vez de fazer um contrato até o final desse ano, para depois sentar, reavaliar, ver como é que foi feito o trabalho, não sabe nem se vai dar certo. Perdeu o campeonato carioca pro Fluminense por um técnico que sequer tá mais no cargo. Sequer tá mais no cargo, porque, ó, não dá mais, galera, já ganhei do Flamengo, agora eu vou sair. Tivemos que passar uma vergonha pro Fluminense e pro Abel, que falou, que se eles, né? Aí tá aí, ó, multa de 6 milhões de reais. Enfim, né? Se for realmente essa multa aí, tá muito acessível de ser pago. O Bem Amigos, Sport TV, soltou um trecho da entrevista gravada que o Jorge Jesus deu ao Bem Amigos, tá? Vai sair agora, na próxima segunda-feira. Bem Amigos, programa lá do Galvão Bueno, coisa e tal. E ele falou aqui, ó, tem outras situações aqui que ele falou. Se quiser ver o vídeo completo, vai lá no meu Twitter, eu compartilhei lá no Twitter, é Mengão Melhor, tudo junto. Tá? Não posso pôr no Instagram, pode me dar strike, aqui também não posso os caras nem soltaram lá a entrevista completa, certamente vão querer cortar, mas ele tá aqui, ó. Jorge Jesus explicou a saída conturbada do Benfica em meio à assédio do Flamengo. Eu tinha uma cláusula de rescisão no Benfica muito alta, de 10 milhões de euros. Ele falou que foi o principal empecilho para ele sair do Flamengo e que o Flamengo não fez um convite a ele, tá? E aí tem uma matéria também do Eric Faria, que foi publicada, grandíssimo jornalista, o Eric Faria, não estou querendo aqui falar mal dele de forma nenhuma, tá? Dizendo que o Spindle e o Braz procuraram sim ele, coisa e tal, mas é aquilo, né?
É o Braz e o Spina que estão falando. Né? É o Jorge Jesus falando de um lado e o Braz e o Spina falando de um lado. Eu prefiro comprar a história do Jorge Jesus. De tudo que nós vimos hoje no Flamengo, quem entregou mais pro Flamengo? Foi o Jorge Jesus ou foi o Braz e o Spina? Foi o Jorge Jesus. Então eu prefiro comprar a história dele. Jorge Jesus, em conversa com Renato Maurício Prado, fala: eu tenho duas opções, ganhar muito dinheiro ou ganhar títulos. Eu prefiro ir atrás de títulos. Mas se eu não for para um clube que me permita ir atrás de títulos, aí eu vou atrás do dinheiro. O Renato Maurício Prado isso falou lá na live dele, tá? Do canal com o Ivan e com Ilan e Renato, né? Que tem um canal no YouTube juntos. O Ilan é tricolor, o Renato tem um canal muito bacana de se assistir, tá? E ele falou mais: tive sondagens do Everton na Premier League, Mônaco na França e não aceitei porque não iria disputar títulos. Ele quer disputar títulos. E ele falou sobre Renato Gaúcho também. Tá aqui, ó. Os jogadores do Flamengo disseram para o Jorge Jesus que o pior técnico que passou no clube após a passagem do Mister foi o Renato Gaúcho. Eu concordo com ele. Se bem que eu acho que o Domi foi pior que o Renato. Né? Enfim, né? Mas certeza que o time do Renato era melhor que esse agora do Paulo Souza. Pelo menos fazia gol. O time do Paulo Souza fica um primeiro tempo inteiro sem finalizar no gol do adversário. Uma coisa assim bizarra. Vamos lá. Jorge Jesus, em conversa com Renato Maurício Prado, comentou também sobre a questão das lesões do departamento médico. Ele fala: a Exos ajudava muito a prevenir lesões, monitorar o desgaste muscular, oxigenação do atleta e etc. Isso ajudava muito a não poupar vários jogadores nos jogos do Flamengo. Cara, é uma tecnologia, né, que parece que sai pelo dedo lá, a situação que tinha o Jorge Jesus e parece que não tem mais no Flamengo. Ele falou que isso ajudava demais a prevenir a questão das lesões e não poupar jogador à toa. Vai ver, o cara tá apto, não vou poupar, porque de repente... Não, ele ia lá e mandava brasa. Né? Outra falácia que eu vejo circulando pela internet é que... porque o Jorge Jesus não gosta de trabalhar com jovens jogadores, não gosta de trabalhar com a base. Isso é um completo absurdo. Gente, eu vou citar... porque ele dispensou o Bernardo Silva no Benfica. Gente, tem vários casos de treinadores que se enganaram em relação a jogadores. O próprio Mourinho, né? Se eu não me engano, na época do Chelsea, eu acho que era ele o treinador, mas se não for, foi outro técnico. O Salah era do Chelsea. Foi descartado, foi lá para Roma. O De Bruyne era do Chelsea. Saiu fora, foi pro Wolfsburg. O Lukaku era do Chelsea, saiu fora, foi para outro time. Depois até o Lukaku volta ao Chelsea. Né? Foi pro Everton, acho que o Lukaku, do Everton, ele foi pra Inter. Aí volta pro Chelsea. Enfim, foi uma situação dessa que, cara, acontece. O Andrade recusou o Luizito Soares no Flamengo, olhou assim, não gostou muito. Isso acontece. Agora, dos bons ninguém fala. Jorge Jesus, Reinier, botou o moleque pra jogar. Botou o Reinier pra jogar, tanto é que ele foi vendido por não sei quantos aí pro Real Madrid. E entrava e decidia jogo. Fez gol no Atlético, fez gol fora de casa contra o Fortaleza, fez gol no Avaí, fez gol no Bahia. Isso ninguém fala. O Darwin Nunes, que está sendo tido aí como uma grande promessa, estava na Almeria. Quem pediu a contratação do Darwin Nunes foi o Jorge Jesus. Mas isso, Pablo Maria. Mas já era um pouco... Mas quem garimpou e achou foi o Jorge Jesus. Mas isso ninguém fala. Só fala dos fracassos. Porque ele não trabalha com a base. Tira, ele já estava preparando o Lázaro, já. Elogiou o Lázaro, inclusive, pro Renato Maurício Prado. Gente, faça meu favor. Vamos lá, galera. Segundo o Thiago Asmar, o pilhado, né, que trabalha aí na Jovem Pan Esportes e tem o seu canal no YouTube também, ele traz a seguinte informação. O Flamengo está avaliando uma possível rescisão de contrato com o treinador Paulo Souza, meus amigos. Cara, quando começa a pipocar
esse tipo de informação de que não vai cair, diretoria do Flamengo deu respaldo, vai segurar. Vocês já viram esse filme? E eu, sinceramente, vou torcer muito pro Flamengo domingo vencer o Botafogo. O Flamengo tem que vencer o Botafogo, porque se não vencer o Botafogo vai ficar muito difícil. Mas olha, é um desânimo você sentar para ver o jogo do Flamengo e toda vez ver a mesma coisa e ver pessoas passando pano para isso ainda. Que é o mais inacreditável, na minha opinião. Mas, enfim, cada um tem o direito de dar a sua opinião. Se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like. Beijão para todos vocês. Valeu, galera. Saudações brunegras.